Herédia, a Priscila e a Asbeck já estão aqui com a gente no estúdio, porque a gente vai para a hora do nosso bate-papo, que você gosta, a gente ama, falar de economia de um jeito descomplicado, como elas são expert, a gente entender o nosso país e o mundo também, até porque, gente, 7 em cada 10 brasileiros fazem planejamento financeiro. E é isso que mostrou uma pesquisa feita pela... Ixi, eu tô todo... Pela Planejar, mas pela Planejar é difícil. É que depois de dançar fica mais complicado. Pesquisa feita pela Planejar realmente puxou um pouco. A Associação Brasileira do Setor. Então vamos lá para o nosso bate-papo com elas, Priscila Asbeck, Thaís Herédia. Thaís, você fala muito, né, em planejamento financeiro, diferença entre custo e preço, que eu gravei aqui na minha vida, levo sempre. Agora, é um costume que tá mais para homem, para mulher, para jovem, dá para definir isso? Dá. Vou vir para cá, porque eu vou dividir, eu acho que vai aparecer aqui, não é isso? Vai aparecer aqui o telão. Pronto. Toda vez eu faço a mesma pergunta, não aprendo ainda. Mas vamos lá. Sim, Daniel, os homens, eles acabam fazendo mais planejamento financeiro do que as mulheres, 77% contra 64,6%. Essa pesquisa mostra, então, que 70% das pessoas dos entrevistados fazem, sim, adotam algum tipo de planejamento financeiro, só que a grande maioria usa para um aprendizado do controle das suas próprias finanças, das finanças pessoais. E muito pouco ainda consegue chegar na ponta do investimento, né? O exercício começa com saber quanto é o custo, né, Daniel? Como eu sempre falo com você. Aqui tem um ponto relevante dessa pesquisa, de que, mostrando o seguinte, 58% dos entrevistados, eles se informam com amigos e parentes. Nós sabemos que cresceu e muito no Brasil a oferta de serviços para todo tipo de planejamento financeiro, mesmo que seja para organizar as contas de casa, mas ainda assim essa cultura de procurar um parente, procurar um amigo para saber exatamente o que fazer, ela continua sendo aqui a preferência dos brasileiros. A Priscila vai comentar um pouco mais sobre isso. E tem um outro destaque que eu quero trazer, que a gente não trouxe aqui para o telão, mas que é super relevante, que você perguntou, Daniel, que é sobre os jovens. Esse levantamento mostrou que os jovens são os que menos fazem planejamento financeiro. Eu conversei com o Oswaldo Serve, que é o vice-presidente da Planejar, e ele diz o seguinte: primeiro, a sinalização dos jovens fazendo menos planejamento financeiro mostra um pouco essa raiz da essência cultural brasileira de deixar para depois, eu vou me endividando, da compra por impulso. Então, essa é uma questão preocupante e que aumenta ainda mais o investimento, a necessidade de investimento na educação financeira. O Oswaldo também cita a educação financeira como uma espécie de ponte, mesmo para quem tem alguma lacuna na sua educação formal. Então, ao chegar à vida adulta, mesmo com lacunas no seu aprendizado formal, a educação financeira acabou dando a muitas pessoas a oportunidade de fazer essa ponte, essa travessia, de conseguir compreender melhor como organizar a sua vida. E o último ponto que eu queria destacar aqui, que o Oswaldo levanta, é que esse número aqui de 70% das pessoas adotando algum tipo de planejamento financeiro mostra um amadurecimento das pessoas, dos brasileiros, primeiro, inclusive, encarar essa pergunta, né? Quanto é o custo? Que é uma coisa que muita gente não tem nem coragem de se fazer. Eu aprendi com você. É bem comum o pessoal ter medo de calcular quanto que custa. Agora, Pri, a gente está falando isso no momento, ontem a gente dava notícia aqui do número enorme, recorde de inadimplentes aqui no nosso país. Planejamento, às vezes, ele até existe, mas de fato funciona? Como que tem que ser feito um planejamento para funcionar na prática? Pois é, aí que tá, né? A distância entre o dizer que você se planeja e o conseguir se planejar de fato, né? Então, você falou de dados, né? Ontem, então, o Serasa falou sobre um recorde de endividados com 66,6 milhões de brasileiros inadimplentes. A CNC também fala de 77% da população endividada. E a gente trouxe aqui no live, recentemente também, uma pesquisa mostrando que, mesmo entre quem tem carteira assinada, o endividamento é alto. 63% das pessoas com carteira assinada
estão endividadas. Ou seja, não é muito aquela questão só de... Tem um problema muito sério no país de aumento de inflação, que aumenta a inadimplência, que faz com que as pessoas não consigam colocar as contas dentro do orçamento, mas mesmo entre aquelas pessoas que têm uma renda constante, que têm carteira assinada, o endividamento também acontece, né? Então, é bom a gente sempre separar essas duas coisas, a questão da dificuldade financeira que o país passa e a questão do planejamento financeiro, porque para muita gente planejamento financeiro nem é uma realidade, nem é possível. Dito isso, tem algumas dicas que são legais de finanças pessoais sobre como se planejar. Não sei se vocês conhecem o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que ele fala sobre como que é a sistemática da criação do hábito, né? Então, o que ele diz é que o nosso cérebro, ele busca caminhos mais simples e mais rápidos para a gente chegar em algum objetivo. Então, quando a gente está, ou para gastar menos energia, quando a gente está habituado com alguma coisa, você acaba fazendo aquilo meio que por inércia, porque aquilo te faz gastar menos energia. O teu cérebro faz o caminho menor para chegar para fazer aquele hábito. Então, para você colocar um novo hábito na sua vida, aquilo demora um pouco, tem que ser uma vontade, né? Você tem que colocar aquilo de uma forma meio que como uma determinação e não pensar muito. Então, sabendo como que funciona essa sistemática do hábito, talvez você consiga melhorar isso. Eu não sei se foi a Roberta aqui nos bastidores, um dia me falou dos 21 dias. Eu já li sobre 15 e 21 dias. 15 e 21 dias. Deu um livro. A gente conversa sobre isso às vezes, não, mas eu não sei essa se não era fui isso. eu. O Poder do Hábito tem um livro sobre isso. Que é bem Então, é esse livro, então, esse que os que 21 é dias muito estão bom. dentro desse... Então, que é o depois de 21 dias, porque ele fala desses caminhos, né, para Isso. chegar no hábito, mas acho que ele também fala, então, desses 21 dias, é ele mesmo que fala, que é depois de 21 dias, quando você se força a adotar um hábito, aquele hábito se torna mais simples, né? Então, isso tem muito a ver com planejamento financeiro, com educação financeira. Também gosto muito de uma especialista, Cássia Daquino, que ela fala o seguinte: adulto não tem que fazer birra e ser mimado com cartão de crédito. É difícil mesmo manter o controle das contas, manter a disciplina, mas adotando essas táticas talvez dê para chegar lá.